paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título O pecado do homem segundo o coração de Deus. Textual nos diz: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel capítulo 11 e o versículo 27. Verdade prática: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode nos livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Leitura bíblica em classe encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 18. Acompanhe conosco. O objetivo geral é conscientizar que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Segundo, descrever o ambiente em que Davi pecou. Terceiro, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Ao contrário das biografias promocionais e dos textos distribuídos para a imprensa, a Bíblia sempre diz a verdade sobre as pessoas. Devemos considerar um estímulo saber que até mesmo os melhores homens e mulheres encontrados nos registros bíblicos tinham, assim como nós, suas fraquezas e fracassaram. No entanto, o Senhor, em sua graça soberana, pôde usá-los para cumprir seus propósitos. Primeiro, Noé foi um homem de fé e de obediência, mas se embriagou. Segundo, em 2 ocasiões Abraão mentiu sobre a esposa. Terceiro, Jacó mentiu ao pai Isaque e ao seu irmão Esaú. Quarto, Moisés perdeu a cabeça quando matou um egípcio. Quinto, Pedro perdeu a coragem e negou a Cristo 3 vezes. Nesta passagem, vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que cometeu adultério e depois matou um compatriota, em seus esforços desesperados para encobrir seu pecado. Davi passou pelo menos 9 meses recusando-se a confessar suas transgressões, até que Deus lhe falou e o rei buscou ao Senhor e recomeçou sua vida. No entanto, pagou caro por seus pecados para o resto da vida. E o mesmo acontecerá conosco se nos rebelarmos contra Deus, pois o Senhor disciplina a quem ama e a quem procura conduzi-los à obediência. Pagamos adiantado pelas coisas boas que recebemos na vida, pois somos
preparados por Deus para aquilo que tem reservados para nós. Quanto ao mal, porém, pagamos por ele em prestações, e as consequências do pecado perdoado trazem consigo tristeza amarga e profunda. Estes 2 capítulos descrevem 7 estágios da experiência de Davi. Ao estudar esta passagem, lembremos-nos da admoestação de Paulo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 12. O pecado gera pecado. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 3. A tentação e o pecado de Davi ilustram o que diz Tiago no capítulo 1 e no versículo 14 e no versículo 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O ambiente em que Davi pecou. Primeiro, a ociosidade. 2 Samuel, capítulo 1 e o versículo de número 2. O relato dos pecados de Davi é apresentado no contexto do cerco de Joabe a Rabá, principal cidade dos amonitas. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, versículo 16 e o versículo 17. O exército amonita havia fugido para a cidade fortificada de Rabá. 2 Samuel capítulo 10 e o versículo 14. E Joabe e os soldados de Israel estavam esperando o povo ficar sem comida e sem água, para então atacar a cidade. Davi enviou Joabe e seu exército para sitiar Rabá. Davi ficou em Jerusalém. É provável que fosse abril ou maio, que as chuvas de inverno tivessem cessado e que o clima estivesse ficando mais quente. De acordo com os cálculos de cronologistas, Davi deveria estar com 50 anos de idade. Por certo, o rei havia sido aconselhado por seus líderes a não se envolver diretamente nas batalhas. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. Mas ainda assim, poderia ter acompanhado o exército para ajudar a desenvolver a estratégia e oferecer liderança moral. Quer Davi tenha ficado em Jerusalém por um bom motivo, quer não, uma coisa é certa: Satanás sempre encontra algum tipo de maldade para ocupar as mãos ociosas. O ócio não é apenas a ausência de atividades, pois todos nós precisamos de descanso e intervalos regulares. Antes, o ócio também é atividade sem propósito algum. Depois de cochilos durante a tarde, Davi deveria ter se dedicado imediatamente a alguma tarefa administrativa para ocupar a sua mente e o seu corpo.
ou se queria caminhar, deveria ter convidado alguém a ir com ele. Se está ocioso, não fique sozinho. Se está sozinho, não fique ocioso. O adultério de Davi e o homicídio de Davi. Quando Deus proíbe algo e chama de pecado, não devemos procurar descobrir mais sobre o assunto. Conforme Paulo disse: quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Davi conhecia a lei sobre o adultério. Então por que mandou mensageiros para investigar a mulher? Porque em seu coração já havia tomado Batseba para si e estava ansioso para se encontrar com ela. Descobriu que Batseba era casada, fato que deveria ter sido o suficiente para impedir que prosseguisse com seu plano perverso. Quando soube que ela era esposa de um de seus soldados valentes, que se encontrava no campo de batalha, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 23 e o versículo 9, deveria ter se dirigido à tenda da congregação e se prostrado com o rosto em terra e suplicado pela misericórdia de Deus. Pela breve genealogia apresentada, Davi deveria ter percebido que Batseba era neta de Aitofel, seu melhor conselheiro. 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 34. Não é de se admirar que Aitofel, tendo tomado o partido de Absalão, quando este se rebelou contra o seu pai e usurpou o reino. Davi conhecia a lei e deveria tê-la recordado e aplicada em seu coração. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Êxodo capítulo 20 e o versículo 17. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20 e o versículo 14. Davi também sabia que os servos do palácio viam e ouviam tudo o que acontecia e relataram a outros, de modo que não seria capaz de fazer qualquer coisa alguma às escondidas. É provável que já fosse de conhecimento geral que o rei estava mostrando interesse pela esposa do seu próximo. Porém, mesmo que ninguém, além do mensageiro, soubesse o que se passava, o Senhor Deus sabia e não aprovava o que Davi estava fazendo. Deus deu tempo para o rei recobrar o juízo e buscar o perdão. Porém, Davi só endureceu o coração e continuou a fingir que estava tudo bem. A tentativa de Davi para evitar a suspeita do pecado. Primeiro, a ocultação. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5 ao versículo 27. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo de número 5. Estas são as únicas palavras de Batseba registrada em todo o episódio, mas são as palavras que Davi não queria ouvir.
podemos parafrasear essa mensagem, curta como a bola está do seu lado da esquerda. Tático e perspicaz, Davi, mais do que depressa, desenvolveu um plano para ocultar o seu pecado. Chamou Urias do campo de batalha, na esperança de que esse soldado valente fosse para casa. Mas o soldado valente desobedeceu a esta ordem e passou a noite com os servos de Davi. Davi até enviou comida de sua própria mesa para que Urias e a esposa desfrutassem um banquete. Mas Urias nem levou esse presente para casa. Segundo, Davi queria que esse valente soldado fosse para casa e passasse algum tempo com a esposa. Ficamos imaginando se Urias tinha ouvido algo que o deixou desconfiado. Os palacianos são famosos por suas fofocas. Terceiro, Davi teve de pensar em outro plano. Seu próximo artifício foi chamar Urias para outra audiência no dia seguinte, sendo que durante este encontro o rei o repreendeu por não voltar para casa. Como um verdadeiro soldado, Urias censurou brandamente o rei. Sugeriu que um de seus homens colocasse o prazer pessoal antes do dever, especificamente quando seus companheiros estavam no campo de batalha. Até mesmo a Arca da Aliança encontrava-se numa tenda. Então, por que Urias deveria desfrutar sua casa e sua esposa? 1 Samuel, capítulo de número 21 e o versículo de número 5. Indica que os soldados de Davi abstinham-se de relações sexuais enquanto cumpria seus deveres militares. Regra baseada em Levítico capítulo 15, versículo 16 ao versículo 18. De modo que Urias teve ficado surpreso com a sugestão de seu comandante. Terceiro, o artifício de Davi foi convidar Urias para comer com ele antes de voltar à batalha. Durante essa refeição, Davi passou o cálice tantas vezes que Urias ficou embriagado. No entanto, mesmo bêbado, Urias mostrou-se um homem mais digno do que Davi. Quando estava sóbrio, recusou mais uma vez ir para casa. Urias era um soldado de corpo e alma, mesmo depois que o álcool derrubou suas defesas. Ele, porém, permaneceu fiel à sua missão. O quarto artifício de Davi: Urias deve morrer. Se Davi não conseguisse convencer Urias a ir para casa, teria de tirá-lo do caminho, para que pudesse se casar com a viúva do soldado. Enquanto antes o fizeste, melhor. Davi estava quebrando cada um dos 10 mandamentos. Primeiro, cobiçou a esposa do próximo e cometeu adultério com ela. Em seguida, deu falso testemunho contra o próximo e deu ordens para que fosse morto.
Davi pensou estar enganando a todos, quanto na verdade estava apenas enganando a si mesmo. Achou que poderia escapar da culpa, enquanto na realidade só a estava alimentando, e por fim não havia como fugir do julgamento de Deus, conforme está escrito em Provérbios capítulo 28 e o versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Oramos ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Jesus, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais uma vez, ó Pai, de nós estarmos aqui selecionando, Senhor, esta maravilhosa lição, ó Pai querido. Deus e Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar todos que assistirem este vídeo, ó Pai querido. Todos, ó Deus, que estão, ó Pai, acompanhando, ó Deus, os nossos vídeos, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor, para todos em uma forma geral, ó Pai querido. Assim sendo, ó Deus, fica conosco, agora e para todos sempre. Amém, Jesus.